Salve pessoal, tudo certo? Protagonismo dos movimentos sociais. A única forma de transformar o Brasil. Esse é o nosso tema. Eu vou pegar dois momentos históricos, dois movimentos importantes que foram construídos pelos movimentos sociais. Em 1971, a CONCLAT, e em 2025, julho de 2025, o Plebiscito Popular Nacional. Eu vou mostrar que esses dois movimentos, essas duas ações políticas em momentos diferentes têm particularidades importantes em comum, que é o protagonismo dos movimentos sociais, que mesmo em realidades diversas, mesmo em realidades complexas e numa condição ruim para os movimentos sociais, mesmo assim eles conseguem, o movimento social organizado consegue dar uma alternativa para a sociedade. Vou, no primeiro bloco, tratar do que foi o CONCLAT. No segundo bloco, vou tratar do que é, que ainda está acontecendo, o Plebiscito Popular Nacional. No terceiro bloco, vou mostrar as coisas que têm em comum, vou apontar esses elementos que têm em comum e a importância deles. E no último bloco, gente, vou apresentar uma proposta para vocês, que é a Assembleia Popular Nacional. O que eu defendo nesse vídeo é que depois do que a gente começou a fazer agora, que os movimentos sociais conseguiram fazer, a partir dessa mobilização do plebiscito popular, a gente não pode simplesmente botar o boné e voltar para casa. Nós temos que dar um salto de qualidade. E aí eu trago essa proposta para debate. Para entender a CONCLAT, a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, nós precisamos voltar no tempo um pouquinho. Temos que voltar em 1981 para entender o contexto histórico que essa manifestação, que esse movimento aconteceu. Vejam, o país vivia sob o jugo da ditadura militar. Uma crise econômica gigantesca, inflação que corroía os salários, desemprego estrutural e sem espaço para reivindicações. A democracia não existia, era um período onde os militares conduziam a nossa sociedade em cima de perseguição política e manifestações zero. Esse período é importante para a gente entender o que demarcou e qual foi a resistência e o que representou para aquele período a CONCLAT. Entendendo isso, que existia um espaço de democracia zero, a gente começa a notar que acontecia uma movimentação, algo de novo, alguma coisa estava mudando que vinha do movimento sindical em ascensão. Da greve do ABC Paulista de 1978 em diante ali, surge a grande liderança, Luiz Inácio Lula da Silva, e começa a mostrar que os trabalhadores podiam, mesmo na ditadura, eles podiam se organizar e podiam dar uma resposta coletiva para esse problema que existia na época. Esse é um ponto importantíssimo. É nesse contexto que a CONCLAT surge. A ideia, então, era organizar os trabalhadores, mesmo numa sociedade onde não existia democracia. Veja, a CONCLAT, então, pela primeira vez desde o golpe de 64, o sindicalismo como um todo afasta suas divergências específicas do movimento sindical, das suas organizações de luta, e decidem reconstruir e se unificar em torno de pautas específicas. Não era só uma reivindicação, não era só uma reunião sindical, era muito mais que isso. Porque o movimento sindical, ele buscava, na verdade, essa reorganização para direitos da classe trabalhadora, né, os direitos trabalhistas, questão salarial, mas também reivindicava a democracia. Não era uma pauta especificamente sindical. Ele extrapolou isso, o movimento sindical conseguiu extrapolar a sua esfera específica e passou a ter uma representação social. A sociedade se viu inserida nas bandeiras do movimento sindical de então. Então, com essa conotação, para além das questões específicas, o movimento sindical ali deu uma lição importante para o Brasil. A CONCLAT mostrou que os movimentos social organizados são capazes de protagonizar mudanças históricas. Isso é muito importante, mesmo em momentos difíceis. Mesmo em momentos difíceis, gente. Esse é um dos ensinamentos importantes. Inclusive ali se aprovou a Comissão Nacional Procult, que ali se plantou a semente do que viria a ser depois a maior central sindical do Brasil e uma das maiores do mundo. Vejam, mesmo num período complicado, num período sem espaço democrático,
o movimento sindical, a partir da sua organização interna e da sua capacidade de ampliar as suas pautas, conseguiu dar um sinal para a sociedade e ajudou, inclusive, nos avanços democráticos que ocorreram depois na Constituinte e os momentos depois de reabertura. E nos criou, foi dali que surgiu, um grande quadro que passou, é o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses ensinamentos, romper com as suas, ir além das suas pautas econômicas, a partir delas organizar os seus trabalhadores, acabar com as divergências internas para dar um salto de qualidade, para dar um salto maior na sua organização e construir e plantar semente ali do que viria a ser uma grande organização do movimento sindical, são exemplos importantes que a Conclate nos dá. E nós precisamos guardar isso, porque no final esse é um dos elementos que a gente tem que levar em consideração. No final do vídeo eu vou esclarecer. Para entender o plebiscito popular nacional, o contexto, é importante entender o conceito que ele se deu também. Veja, de 2013 para cá, das manifestações, chamou de manifestações de junho de 2013, que foi capturada pela extrema-direita, com grupos como o MBL, Vem Pra Rua e outros grupos mais, para esse processo que se deu de 2013 para cá, fez com que um desgaste gigantesco da esquerda. Aí nós temos a Lava Jato, que foi um ataque direto para os partidos políticos, mas o partido político que estava no governo era o governo da esquerda, um desgaste gigantesco da esquerda. Os movimentos sociais desorganizados, os movimentos sociais sendo derrotados, não tinha articulação, não tinha mobilização, os governos de esquerda se desgastando, teve a crise com o governo Lula, teve a prisão do governo Dilma, teve a prisão do Lula. Vejam, até a eleição de 2018 do Bolsonaro. Esse período de extremo desgaste de movimentos sociais e para a concepção de esquerda como um todo. O campo de esquerda estava, assim, no paredão. Aí surge o plebiscito popular nacional. Os movimentos sociais, aí não mais só o movimento sindical, mas o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento de LGBTQIA+, os movimentos sociais como um todo botam pisam firme e dizem alto lá, vamos discutir mais do que está sendo proposto no debate atual. Vamos discutir, sim, a questão da redução da carga horária de trabalho, fim da escala 6x1. Vamos discutir, sim, a taxação dos super ricos. Vamos discutir a isenção de imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$ 5.000. Vejam, eles deram uma parada no ataque, na ascensão da direita e disseram o seguinte: não, temos que nós nos organizarmos e nós também pautarmos, fazer o debate na sociedade. Passando por cima das suas questões individuais, das suas questões particulares, os movimentos específicos, e isso tem uma relação direta com o movimento sindical, naquele período da Conclate, eles superam as questões específicas e tratam agendas, pautas muito maiores. Por exemplo, fim da escala 6x1, que envolve tem uma série desde a questão do trabalho, desde a questão da relação dos trabalhadores em poder ter uma vida para além do trabalho, poder ter direito ao estudo, ao descanso, de passar com a sua família. Então, passa da questão específica e vai para uma questão além. Fazem uma pauta que unifica movimentos e dialoga com a sociedade. Esse é um elemento importante. Vejo que isso dialoga direto com problemas reais da população. Isso faz com que a militância se reorganize de novo, isso também foi uma coisa importante. Eles viram que mesmo num período ruim, um período onde nós estávamos ainda na defensiva, a partir de pautas concretas nós podemos voltar a nos mobilizar, e os movimentos sociais têm dado uma aula nesse período muito importante, mostrando que isso é possível, né? Então, e real. Então, o plebiscito popular nacional vai muito além das questões específicas de cada movimento e apresenta uma pauta que dialoga com todos os segmentos. Esse é um elemento central nessa discussão. Então, agora no próximo bloco, nós vamos fazer uma conexão do que esses dois momentos políticos têm em comum e quais seus ensinamentos. Então, vejam, pessoal, é assim, 44 anos separam a Conclate do plebiscito popular nacional. Mas existe objetivamente similaridades na postura, no que os movimentos sociais fizeram à época,
a partir de cada realidade, mas como eles construíram o seu protagonismo. E esse protagonismo é o grande elo que eu quero destacar aqui e que deve ser, na verdade, que deve ser o que deve nos pautar até o próximo período, para nos organizarmos e construirmos uma vitória de outro nível, de outro patamar de qualidade no próximo período. Vejo que em 81, crise econômica, inflação, desemprego, um regime ditatorial, né, sem possibilidade de democracia, mas já em 2025 nós também vivemos em uma nova crise social, exclusão gigantesca, uma concentração de renda gigantesca, ataques a direitos, desregulamentação dos direitos trabalhistas, tudo uma negação do que representa ser trabalhador, no momento que tu tenta transformar a figura do trabalhador e construir um outro tipo de identidade, que seria o empreendedor. Eu tenho aqui um vídeo sobre isso que eu falo, sobre a questão da alienação e mostro como é que isso é feito do ponto de vista da alienação, isso é um elemento importante. Mas em ambos os momentos de crise, foram os movimentos sociais que souberam dar uma resposta naquele momento específico e construir alternativas importantes para o Brasil. Vejam, ambos os movimentos, tanto a Conclate quanto o Plebiscito Popular Nacional, apostaram na organização de base, a partir de uma questão específica do ponto de vista regional, ali do ponto de vista de uma mobilização territorial, buscando uma construção coletiva mais geral. Isso é um elemento importante. A Conclate criou comissões e grupos de trabalho. O plebiscito popular em comitês populares e coordenações estaduais e nacional. Embora formatos diferentes, mas existia um fio condutor: a organização popular. Se organizando a partir do seu local de trabalho, seu local de moradia, por seu interesse específico, a partir dessa organização começa-se uma ação mais geral. Então, o grande ensinamento e a grande reflexão que a gente tem que fazer é que, na verdade, esses dois movimentos fizeram e comprovaram que no momento de crise são os movimentos sociais, é o povo organizado, a partir da sua realidade objetiva, que constrói alternativas de saídas dignas para o povo brasileiro. Essa é uma grande questão, e desse elemento, desse fio condutor, no qual são os trabalhadores organizados em sindicatos, movimentos sociais, em entidades como um todo, e qualquer uma que constrói alternativa para o país. Esse é o elemento que a gente tem que tirar. Mas eu dei um exemplo do que a Conclate gerou. A Conclate implantou a semente do que deveria ser a CUT. E essa é a questão que eu pretendo desenvolver no próximo ponto. Qual deve ser o legado do Plebiscito Popular Nacional? O que nós podemos tirar aqui, que assim como a Conclate deu essa linha, essa orientação, esse rumo para o movimento sindical, que acabou depois na criação da CUT e na ajuda na consolidação e transição para a democracia, o que o Plebiscito Popular Nacional pode nos dar de horizonte? Essa é uma proposta que eu quero fazer para debate para todos nós. Na verdade, como nós podemos tirar daí uma pauta, um processo de organização e transformação social, que, na minha opinião, pode se transformar na Assembleia Nacional Popular, um grande instrumento de organização e de transformação social no próximo período. Assembleia Nacional Popular, uma intensa mobilização que envolve movimento sindical, movimento dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem teto, sindicatos, associações de moradores, movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento negro, todos começando uma grande mobilização de baixo para cima, nos bairros, nos sindicatos, nas associações, nos seus espaços de atuação específicos e mais geral, mas iniciando um grande debate de conscientização e mobilização. Buscando o quê? Construir e entender quais são as grandes agendas, quais são as grandes demandas dos trabalhadores, das donas de casa, da mulher que vive na periferia e que vá se organizando de uma forma que termine numa grande conferência, numa grande Assembleia Nacional Popular, que vai tirar, a partir
demandas específicas a partir dos movimentos sociais específicos. Por exemplo, nós vamos discutir a questão do trabalho, a questão, por exemplo, da exclusão social a partir da perspectiva do movimento negro. Isso eles vão fazer o debate no espaço e vão tirar suas demandas. Esse debate vai fazer também a partir do movimento de mulheres, do movimento estudantil, do movimento sindical. Vejam, cada um a partir dos seus espaços vão construindo os seus entendimentos e as bandeiras a partir da sua realidade, vinculando isso a pautas gerais. Quando chegar na Assembleia Nacional, uma síntese será feita e apresentado um grande programa de ação, um grande programa de unidade dos movimentos sociais. Geralmente, por exemplo, um plano de governo é feito basicamente pelos partidos políticos. Nós temos que mudar essa lógica, nós temos que acumular forças políticas para chegar em 2026 num patamar político muito mais elevado, com condições de debater e de mobilização muito maiores do que temos hoje, senão nós não vamos vencer essas eleições, por exemplo. Mas isso não é só para as eleições. Nós podemos criar uma cultura democrática onde a sociedade como um todo começa a discutir, a partir dos seus segmentos específicos, discutir as suas demandas, suas necessidades e ir construindo ponto a ponto, no seu bairro, no seu município, nas suas regiões, depois no seu estado e depois nesse grande espaço que seria essa Assembleia Popular Nacional. Vejam, nós não vamos chegar lá nas eleições e vamos estar voando a ponto de bala organizados. Não é um processo contínuo de mobilização. E essa é a grande questão que o plebiscito popular nacional pode ter. Esse pode ser o grande legado, essa semente plantada agora, do início e retomada da mobilização social, retomada da organização política da esquerda dos movimentos sociais e de um diálogo novamente com o povo a partir de demandas específicas. Esse é o grande legado, gente. E esse debate, porque agora nós não podemos voltar para casa. É essa a discussão que eu quero fazer com os companheiros e companheiras. Depois de retomar, de mostrar e lembrar que isso já foi feito em 81, num período da ditadura. O movimento sindical se organizou e acenou para a sociedade uma outra forma, uma outra possibilidade de organização. Mostrou que podíamos sim, que mesmo no espaço antidemocrático, poderíamos construir sim transformações reais e deu na CUT e deu na consolidação da democracia. Hoje, nós estamos num momento de refluxo dos movimentos sociais e o plebiscito popular nacional nos possibilitou isso, mostrar que a gente consegue de novo se organizar, consegue de novo mobilizar e dialogar com o povo. E isso não dá para agora a gente voltar. É isso que eu quero dizer. E aí nós precisamos sim ter um plano de ação e retomar e repensar uma discussão de construir um grande debate com a sociedade, com o povo brasileiro. De baixo para cima, até um final, a partir de um protagonismo político dos movimentos sociais, que já mostrou que tem condições de fazer isso, que já mostrou que pode sim fazer, e só ele consegue fazer as grandes transformações que o Brasil precisa. Entendendo esse processo, que foi com o protagonismo dos movimentos sociais, que a gente deu os grandes saltos na defesa de direitos, uma sociedade mais avançada, uma sociedade democrática, uma organização política dos movimentos sociais como a CUT, e agora nós podemos ampliar isso de novo. Esse é o grande legado, na minha opinião, que o plebiscito popular nacional nos dá. E isso é que eu estou trazendo para o debate com os companheiros e companheiras, e peço que vocês divulguem esse vídeo, façam esse debate. Eu vou fazer um artigo também sobre isso e vou publicar na minha coluna no Vermelho. Então, assim, vamos fazer esse debate. Acho que isso é importante para nós nos acumularmos força e chegarmos a um outro nível. Isso não é só uma questão eleitoral. Pode sim ser a semente de um outro nível de democracia para o Brasil.